Em nome de Jesus, amém e amém. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 28, o versículo é o 18. Mateus capítulo 28, o versículo é o 18. Diz assim a palavra do nosso Deus. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu sempre quando eu prego, eu gosto muito de fazer uma oração dizendo: convém que eu diminua e que ele cresça. E todos os pregadores que têm um desejo de criar uma expectativa no seu coração, de criar uma fé no teu coração, de fazer com que a palavra mexa com você, tem essa ideia. Convém que nós diminuamos e que ele cresça. É ele quem tem que crescer, é ele quem tem que aparecer, porque ele pode mudar a nossa história, pode mudar a nossa vida. Eu lembro do vice-presidente José de Alencar. Ele enfrentou um câncer por muitos anos, e eu nunca mais esqueci de uma frase que ele disse: Deus não precisa de um câncer para me matar. Deus não precisa de um câncer, de um acidente, de nada, para ele tirar de nós o fôlego de vida. Jesus disse: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Então todo o poder está nas mãos de Jesus. E nós, servindo a Ele, esse poder, Ele está nas nossas mãos. Para fazer o bem, para trazer a cura, para restaurar as vidas, para criar expectativas boas no coração das pessoas. Porque nós sabemos, queridos, que tem pessoas que eles vivem criando expectativas ruins no coração das pessoas. Tem pessoas que parece que tem uma coisa, um mal na vida deles, que quando eles começam a conversar com alguém, quando eles começam a falar com alguém, em vez de eles causarem bem na vida das pessoas, eles causam mal. Eles causam mal. Então todo o poder foi dado. E eu queria compartilhar aqui umas coisas interessantes que a gente pode ver pelas páginas da Bíblia, que todo o poder foi dado a Jesus mesmo. Primeiro eu queria pensar com vocês aqui, quando Jesus estava no barco com os discípulos, e Jesus disse para os discípulos assim: passemos para o outro lado. Agora eu penso que Jesus sabia o que ele iria enfrentar no meio daquele caminho, naquela caminhada. Ao contrário de mim e de você. Quem de nós imaginaríamos que nós estaríamos nessa situação que nós estamos hoje? Sem saber que dia que a nossa vida vai voltar ao normal, sem precisar de ficar andando com essa máscara, sem precisar de ficar saindo com essa máscara, e às vezes é um calor que a gente custa aguentar, principalmente subir morro com máscara. Meu Deus do céu, fazer uma reunião com máscara, vem aquele calor, vem aquela falta de ar. Quem de nós imaginaríamos que ia passar por isso? Mas Jesus sabia que isso iria acontecer. E muitas das vezes, sabe por quê? Porque a gente esquece de Deus. A humanidade esqueceu de Deus. A humanidade acharam que eles eram autossuficientes, que eles podiam fazer e acontecer. A humanidade estava igual o pessoal da Torre de Babel. Eia, venhamos e façamos uma torre para nós chegarmos até os céus. Ou seja, o pessoal da Torre de Babel, eles tinham uma coisa na mente deles: nós podemos ir até os céus sem a ajuda de Deus. Queridos, nós não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. Vocês conhecem a história, vocês sabem que quando aquelas pessoas fizeram o Titanic, uma das palavras que aquele construtor do Titanic falou foi: nem Deus afunda este navio. E a história do Titanic todo mundo sabe, não precisou nem de Deus, precisou só de um iceberg. Precisou só da natureza que Deus criou para afundar, rasgar o casco daquele navio e afundar aquele navio. Nosso presidente Tancredo de Almeida Neves, quando ele falou: se o povo me eleger, nem Deus me impede de subir na rampa do Planalto. Ele subiu, mas dentro de um caixão. E se nós formos lembrar de Cazuza, que soltou uma baforada de maconha para o céu e falou: Deus, se o Senhor existe, essa baforada é para o Senhor. E olha o que aconteceu com a vida dele.
Querido, nosso Deus, todo o poder está nas mãos dele. Toda a autoridade está nas mãos deles. Nós não podemos brincar com Deus. Nós não podemos ignorar o poder do nosso Deus. E aí Jesus falou com aqueles discípulos, passemos para o outro lado. E o interessante é que quando ele estava passando para o outro lado, Jesus foi dormir, foi descansar um pouco, porque Jesus trabalhava constantemente, porque Jesus sabia que ele só tinha 3 anos na terra. O ministério de Jesus durou 3 anos, e ele precisava deixar um legado. Pessoas entenderem o que é o Evangelho. Que o Evangelho é muito mais que uma religiosidade, de pôr uma Bíblia debaixo do braço e vir para a igreja, e chegar aqui, assistir o culto, ir embora e a nossa vida não mudar. A gente continuar xingando, falando palavrão, brigando com o vizinho, brigando com o marido, brigando com a esposa, xingando os filhos de palavrão, gritando. Não! O Evangelho não é uma religiosidade. Ele tem que mudar a minha vida, ele tem que mudar a sua vida. O Evangelho tem que mudar a nossa história. Eu lembro que antes de eu conhecer Jesus, eu era um cachaceiro de mão cheia. Quem me conhece só como pastor, acha que eu nunca bebi. Tem pessoas que falam, pastor, duvido, acho que você nunca bebeu. E eu falo, não, um dia eu vou te levar na favela, te apresentar meus amigos de copo, você pergunta para eles se eu já bebi ou não. Mas quando Jesus entrou na minha vida, ele mudou a minha história. Ele mudou a minha história. Então Jesus, quando ele foi passar, ele estava muito cansado, então ele foi descansar um pouco. E quando ele estava ali descansando, de repente se levanta uma tempestade, o vento, a chuva, e começa a bater contra aquele barco, e aqueles discípulos desesperados, tirando água no balde ali, e de repente eles lembraram, opa, Jesus está no barco, gente. Jesus está aqui. E eu tenho certeza que quando Jesus andava com os discípulos, uma das coisas que Jesus falava com eles era, olha, não temas. Não temas porque tem um Deus que é maior do que as dificuldades. Tem um Deus que é maior do que tudo. E quando você abre a sua vida para Ele, aleluia, quando você abre o seu coração para Ele, Ele faz a diferença. E quando Ele chama Jesus, Jesus chega e manda com que o vento parasse, manda com que o mar se acalmasse e a chuva parasse. E a Bíblia diz assim, que houve grande bonança. E aquelas pessoas, aqueles discípulos que estavam ali, né, gente? Nós vamos fazer uma comparação aqui, vocês vão ver, naquele barquinho tinha 13 pessoas. E Jesus salvou eles dentro do barco. Eu quero dizer com essa palavra, queridos, que Deus pode salvar dentro do problema ou pode te salvar do problema. Deus é Deus. Deus é Deus na minha vida, Deus é Deus na sua vida. A palavra dele tem que criar fé em nossos corações. Tem que criar coragem em nossos corações. A gente que era medroso, a gente que era muito medroso, a gente tem que ter coragem. Coragem para afrontar, para desafiar o inimigo. Para dizer para ele, aqui onde Jesus reina, você não vem. Então ali nós vemos 12. Outra situação, Atos capítulo 27. Paulo está fazendo uma viagem preso, e naquele barco, olha para você ver que coisa interessante, gente. No barquinho de Jesus tinha 13 pessoas. Naquele tinha 276 almas. Isso está no capítulo 27 de Atos, versículo 37. Depois você pode conferir lá. Seja crente bereano, quando nós pregarmos aqui, confere para ver se é verdade. Então, Atos 27, de 37, está escrito que havia 276 almas. Mas sabe o que um anjo de Deus apareceu para Paulo e disse para ele, lá no capítulo no 27, se não me engano, no 23, deixa eu sempre conferir para mim não falar besteira para vocês. Atos capítulo 27... 27, deixa eu ver se é o 23 ou se é o 44. Eu só estou dando conferida. Não, é o 23 mesmo. Diz assim, olha o que Paulo fala, queridos. Preste atenção nisso aqui, olha. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Queridos, isso é muito forte. Deus tem falado contigo? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você tem ouvido os jornais? Você tem ouvido que
Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra coisa, cada médico fala uma coisa, um fala bem desse remédio, outro fala mal. Quem você tem ouvido? Queridos, não é o tempo de nós ouvirmos a voz de Deus. Não existe melhor lugar para ouvirmos a voz de Deus que não seja o deserto. A zona de conforto, irmãos, às vezes a gente não tem tempo para ouvir a voz de Deus, não. Zona de conforto, carteira cheia de dinheiro. A gente não está naquela aflição, ai meu Deus, eu vou perder meu emprego, não vou perder, ai meu Deus, vão mandar embora, não vão. Assim, eu admiro os meus filhos, sou apaixonado pelos meus filhos, todos eles. Mas assim, nesse período agora, eu fiquei admirado com a minha filha Ludmila. Porque eles deram férias para ela no trabalho dela e ela falou assim, pai, eu estou achando que quando eu sair, eles vão me mandar embora. Quando eu voltar de férias. E eu orei, falei, Deus, está nas tuas mãos, tudo que acontecer está nas tuas mãos. E quando aconteceu, isso não abateu ela continuou com a mesma fé dela no Senhor. Claro, o coração fica apertado, fica, as contas estão aí, as coisas estão aí. E quando eu vejo, irmãos, um crente, uma pessoa que se fala, eu sou cristão, mas vive a palavra de Deus, isso enche meu coração de alegria, de fé. Ao contrário, quando eu vejo uma pessoa que se diz crente e vive totalmente contra a palavra de Deus e ainda achando que está na bênção, isso entristece meu coração. Olha o que Paulo disse, o anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo. Você pertence a Deus? Você pertence a Deus? A segunda pergunta, você serve a Deus? Porque tem muitas pessoas que pertencem a Deus. Mas e servir a Deus? Terceira pergunta que eu faço para você, ou que eu te chamo a sua atenção. Você acha que nós podemos servir a Deus de qualquer jeito? De qualquer maneira? Não. Não. Mas Deus é amoroso. Jesus não perdoou aquela mulher adúltera? Ele perdoou sim. Ele falou, cadê seus acusadores? Nenhum te condenou, pois eu também não te condeno. Mas aí Jesus falou para ela, vá e não peques mais. Então, queridos, Paulo, ele tinha uma convicção. Ele disse, Deus não precisa desse navio para nos salvar. Ele disse que nenhuma alma se perderá. Nenhuma. E a Bíblia diz, você vai ler aqui o capítulo 27 de Atos, chega na sua casa, se você já fez o seu circuito aí, leia o capítulo 27. A Bíblia diz que aquele navio, ele destruiu todinho. E Paulo falou, olha, quem saber nadar vai nadando, quem não souber, se agarre aos destroços do navio. E a Bíblia diz que eles chegaram são e salvo em uma ilha. Sabe por quê, queridos? Porque todo o poder foi dado a Jesus. O diabo queria matar Paulo. O diabo queria tirar a vida de Paulo ali naquela viagem. Mas Paulo pertencia e servia a um Deus vivo. A um Deus que ele fala com você, pode pular na fornalha que eu estou com você. Pode entrar na cova dos leões que eu vou com você. Pode ir que eu vou com você. Deus, ele não nos manda para a batalha, ele não nos manda para a guerra e fica de braço cruzado ver a gente apanhando, não, queridos. Sabe por que a gente apanha na hora da luta? É porque somos desobedientes a Deus. É porque não ouvimos as estratégias de Deus para a guerra. No princípio dessa pandemia, quando eu preguei, uma das primeiras palavras que eu preguei, eu falei, gente, nós temos que preparar para a guerra. Mas a estratégia de guerra não é minha, não é sua, ela é de Deus. Capítulo 10 de 1 Coríntios. Embora lutando na carne, mas as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas para destruir sofismas e pensamentos que se levantem contra o pensamento de Cristo. Então a nossa batalha, nós estamos numa batalha? Estamos. Nós estamos numa guerra? Estamos. E o pior de tudo, né? Um inimigo que a gente não consegue ver. Às vezes ele está pertinho de você ali, por isso usar as máscaras. Por isso passar álcool nas mãos. Por isso lavar as mãos. Por isso tomar todos os cuidados. Porque é um inimigo invisível que a gente não vê, ele pode estar pertinho da gente. Então, queridos, Paulo agora ele fala ali, e assim acontece. Nenhuma alma se perdeu. Todos se salvaram. Mas eu quero dizer também para você uma coisa, queridos. Jesus, quando ele esteve na terra,
Enquanto não chegou o tempo de Deus na vida dele, dele partir, ninguém podia fazer nada com ele, nem fazia. Eu me lembro do capítulo 4 de Lucas. Jesus ele pega o texto da palavra e ele lê. E quando ele lê o texto da palavra, Lucas 4, 29 ao 30, ele fala assim: essa profecia se cumpriu na minha vida. Ele leu lá que Deus tinha ungido para curar os cegos, para trazer libertação, e foi falando que aquelas pessoas ficaram iradas com ele, levou ele até um monte e queria empurrar ele lá debaixo e matar ele. E ele saiu no meio daquelas pessoas e continuou fazendo a obra que tinha para fazer. Mas aí nós vemos que quando chegou no capítulo 18 de João, versículo 3 ao 8, quando Judas o trai com um beijo, e ele pergunta para aqueles soldados: a quem buscais? E ele diz: Jesus. E ele: sou eu. Eu creio, irmãos, não estou falando que é assim, mas eu creio que naquele primeiro momento que Jesus falou na autoridade de Deus. Falou como Deus, porque ele era 100% Deus e 100% homem. Ele falou como Deus. E o que aconteceu? Aqueles soldados caíram todos no chão. E eles levantaram. E aí Jesus lembrou: ele tem que cumprir o propósito do meu Deus. Agora é o momento de eu entregar. Agora é o momento de eu abrir mão da minha vida. Queridos, põe uma coisa na sua vida, no seu coração. Vai chegar um tempo que Deus vai falar assim: olha, agora é o tempo de você entregar a sua vida para mim. Te protegi, te guardei, te livrei. Mas agora é o momento que eu te quero comigo, que eu te quero no céu. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem comunicar aos seus santos. Se você tem intimidade com Deus, se você tem temor de Deus, se você anda com Deus, queridos, Ele vai te comunicar o dia da sua partida. Ele vai te comunicar: chega, agora eu não preciso de você mais, não quero mais você aqui nessa terra. Foi assim com Pedro. Pedro disse: olha, está chegando o meu tempo. Foi assim com Paulo: está chegando o meu tempo. E foi assim com Jesus. Aí na segunda vez, quando Jesus pergunta de novo: a quem buscais? E eles disseram: é Jesus. Aí Jesus disse: sou eu. Ele falou como homem agora. Eu não estou dizendo que é para você acreditar que seja assim, mas eu creio que a primeira vez quando ele falou como Deus, aqueles soldados caíram. Mas a segunda vez ele falou como homem, os soldados pegaram, prenderam e levaram ele para o crucificar. E a gente sabe a história, que ele foi para a cruz como um cordeiro. Ele tinha poder, tanto é que ele disse: olha, se eu quiser, eu rogo ao meu Pai. E ele via aí uma comitiva de anjos, uma legião de anjos, e ele me livra da mão de vocês. Mas ninguém tira a minha vida. Eu a dou para depois eu a retomar. E nós sabemos que isso aconteceu. Jesus foi crucificado, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, porque a morte, Satanás, nada pôde segurá-lo. Você entende, querido? A minha vida, a sua vida, a nossa vida está nas mãos daquele que disse: é-me dado todo o poder nos céus e também na terra. É-me dado. Queridos, a minha vida e a sua vida, se nós tivermos medo de morrer, nós vamos morrer. E se nós não tivermos medo de morrer, vamos morrer também. Então é bobagem. Para de ser crente que tem medo da morte. Se prepare para encontrar com ela. Como Deus disse: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Está vivendo uma vida de pecado? Conserta. Se arrepende. Volta a viver uma vida de santidade. Está afastado, desviou, está longe dos caminhos do Senhor. Quem sabe você está aí ouvindo essa live aí agora, e está longe, está afastado dos caminhos do Senhor. É o momento de voltar. É o momento de voltar, porque a nossa vida está nas mãos de Deus. E terrível coisa para nós é morrermos sem estarmos preparados. É morrermos vivendo uma vida longe de Deus. Então Jesus sabia o dia que ele ia partir. Ele entregou o Espírito, entregou a vida dele. E Paulo da mesma forma, capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo disse assim: olha, já estou sendo oferecido como libação, e o meu dia está chegando. Esse texto é tão lindo, irmãos, que eu quero ler ele. Eu não quero só citar ele aqui não, eu quero ler. Porque como é gostoso a gente ler a palavra de Deus. Meu Deus. Eu desejo no meu coração que toda a Igreja Batista fosse apaixonada por ler a Bíblia. E quando lesse, que a Bíblia falasse ao coração deles de uma maneira especial. Olha o que Paulo diz no capítulo 6.
capítulo 4, versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Gente, Paulo teve tantos momentos. Teve uma vez que ele morreu e os discípulos ressuscitou ele. Teve uma vez que os discípulos desceram ele por uma janela porque eles queriam matar ele. Teve uma situação que eles armaram um motim e falou: traz Paulo para nós investigarmos, e quando eles chegarem com Paulo, nós vamos matar Paulo. E Paulo morreu. Mas agora Paulo está dizendo: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Aí no versículo 7 ele fala a frase mais linda do mundo, que todo crente deve ter no coração: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Eu te pergunto nesta noite, queridos, como que está a sua fé? Como que está a sua fé? Hoje você está crendo como você creu quando começou essa situação, essa pandemia? Quando descobriram o coronavírus, o Covid-19? Ou você hoje está aquele crente medroso, que a sua fé está baqueada? Você está igual aquela música que cantávamos antigamente, né? Estou balançando, mas não vou cair. Para com isso, irmãos. Que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala e permanece para sempre. Para com isso, nós temos que estar firmes na rocha. Tiago escreve e fala assim: olha, se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai te dar, mas não seja igual aquele homem que é levado com ímpeto para lá e para cá. Peça-o crendo, acreditando que vai acontecer. Então Paulo, ele tinha convicção, ele falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você está combatendo o bom combate? Pastor, qual que é o bom combate? Primeiro, preservar a sua vida do pecado. Segundo, ganhar almas para o Senhor. Porque tem um bando de pessoas com a vida de pecado querendo ganhar alma para Jesus, irmãos. Nós vamos produzir segundo a nossa espécie. Se eu sou um adúltero e eu ganhar uma alma para Jesus, ele vai se tornar um adúltero. Se eu for um ladrão e ganhar uma alma para Jesus, ele vai se tornar um ladrão. Cada um vai produzir segundo a sua espécie. Então, a obra é combater o bom, completar a carreira. É primeiro a nossa vida. Nossa vida com Deus. Querida, sua vida com Deus, você não tem que ficar esperneando, gritando, batendo no peito e falando. Não. Ninguém precisa falar para você que o pé de manga é um pé de manga quando ele está cheio de frutos. Você olha e fala: aquilo é um pé de manga. Ninguém precisa falar para você: aquilo é um pé de limão ou um pé de laranja. Se ele não tiver fruto, você não sabe, às vezes. Mas se ele tiver fruto, você sabe: é limão, é laranja. O trigo, por exemplo, que são parecidíssimos os dois. Mas quando tem fruto, você sabe: esse é o joio e esse é o trigo. Você está entendendo, queridos? Então Paulo disse, e o que me alegra é o versículo 8, quando ele diz assim: olha, desde agora, aleluia, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Aí, querido, deixe seu coração de alegria. Ele diz assim: olha, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Querido, você está gritando no seu coração: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você ama a vida do Senhor? Se você ama a vida do Senhor, queridos, Paulo está dizendo, a coroa da justiça está reservada para ele naquela época, e não só para ele, mas para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Então Paulo sabia que ele iria partir. Pedro sabia que ele iria partir. Jesus, ele foi como ovelha para o matadouro. Jesus sabia. Eu te pergunto, querido, você já descobriu o que você está fazendo na terra? Você já descobriu por que Deus te colocou na terra? Você precisa descobrir, queridos. E o dia que você descobrir por que Ele te colocou na terra, a sua vida vai ter sentido. A sua carne vai ter mais valor. As coisas deste mundo vai ter mais valor. Sabe por quê? Porque você descobriu o verdadeiro sentido da vida. E o verdadeiro sentido da vida é Jesus. É Ele. Ele veio a essa terra
Viveu 30 anos se preparando, olha que coisa, hein? Jesus viveu 30 anos se preparando para viver um ministério de 3 anos. Meu Deus, eu já estou com mais de 20 anos de ministério. O Sr. Tiago já está com quantos anos? Passamos 17 anos de ministério. Jesus preparou a vida dele 30 anos para viver um ministério de 3 anos. Mas que ministério, né, gente? Alcançou nós aqui no ano de 2020. Isso foi lá no princípio. Que ministério. Sabe por quê? Porque ele sabia por que ele estava na terra. Ele sabia por que ele veio a essa terra. E eu preciso saber o que eu estou fazendo nessa terra. Por que eu estou aqui? Deus não nos coloca aqui por acaso, Deus nos coloca porque Ele tem algo para a gente fazer. Então, queridos, Deus, Jesus, Ele é o Todo-Poderoso, todo o poder está nas mãos dEle. E Ele confiou a mim e a você esse poder para curar, para libertar, para levar a palavra de consolo às pessoas, para levar uma palavra que mude, a palavra da reconciliação, 2 Coríntios capítulo 5, e Ele nos deu a palavra de reconciliação. Mas sabe o que é o mais interessante, queridos? Que um pouquinho antes Ele diz assim, olha, vocês são embaixadores de Deus. Você sabe o que é um embaixador? É um representante legal. Você é um representante legal de Deus aqui na terra. Aí agora eu te pergunto, tem representado bem a Deus? Você tem representado bem a Deus? E aí ele disse assim, que ele colocou em nós a palavra de reconciliação. Queridos, Deus não colocou em mim e você a palavra de condenação, Ele colocou a palavra de reconciliação. Que Deus estava no homem, reconciliando o homem consigo mesmo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. É a gente ler a palavra, entender a palavra, viver a palavra, deixar Deus falar com a gente, deixar o Espírito Santo falar com a gente. Que coisa maravilhosa. E aí, queridos, eu termino dizendo para você, olha, Deus está no controle de tudo. Você perdeu o seu emprego? Deus está no controle. Deus podia livrar os 3 jovens da fornalha? Sim. Mas Deus quis andar com eles dentro da fornalha para mostrar o poder dele. Deus podia livrar Daniel da cova dos leões? Sim. Mas Deus quis livrar Daniel lá dentro da cova. E para tirar qualquer dúvida daquelas pessoas, quando aqueles endemoniados que armaram contra Daniel foram lançados lá, eles não chegaram a cair nem no fundo da cova. Os leões já voaram mesmo no alto e pegaram eles e devoraram. Sabe o que é isso, queridos? Não temas, disse o Senhor, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Sabe o que o nosso Deus diz para nós? Onde pisar a planta dos vossos pés, eu tenho vos dado por herança. Queridos, Deus não precisa de dinheiro para sustentar. Deus sustentou Elias com pão e água, e eram os corvos, corvo é urubu, eles que levavam a comida para Elias. Quando Elias entrou ali numa situação de depressão. Aquela viúva de Sarepta que estava ali, passando fome, e quando o profeta chega para ela e fala assim, faz um bolo para mim, e ela virou para ele e falou assim, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, eu vou fazer um bolo para mim, meu filho, e nós vamos comer e esperar a morte. E o profeta diz, faz para mim primeiro, mulher, você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus é o Todo-Poderoso. E aquela mulher que o seu filho morreu, e ela foi até essa profeta, vai tudo bem contigo? Vai. Vai tudo bem com seu filho? Vai. Mas quando chega em casa, ela fala, meu filho está lá em cima, olha. Eu era estéril, não podia ter filho, e você chegou e falou que Deus ia me dar um filho. Deus me deu um filho, mas agora ele está morto. Eu não aceito a minha bênção morrer. Eu não aceito a minha bênção morrer. E sabe o que aconteceu? Elias foi lá e ressuscitou. O profeta foi lá e ressuscitou o menino. Ressuscitou o menino. Então, queridos, todo o poder foi dado a Jesus. Toda a autoridade está nas mãos dele. É-lhe dado todo o poder nos céus e na terra. O que nós precisamos é exercer a nossa fé. Ah, pastor, então eu posso sair sem máscara? Eu posso fazer... Não, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para você tentar o seu Deus. Não estou dizendo para você desobedecer a sua autoridade. Não. Obedeça a autoridade. Nós estamos querendo reabrir as igrejas, mas com a bênção
das nossas autoridades civis, do nosso prefeito. Não é abrir de qualquer jeito, começar a fazer culto aqui com a igreja cheia, aqui não, de jeito nenhum. É respeitando e obedecendo as autoridades. Deus opera assim, é na nossa obediência. Queridos, que Deus possa ter falado no seu coração, que essa palavra possa ter mexido com você. Agora, se essa palavra não mexeu com você, alguma coisa está errada. Porque a palavra de Deus, ela tem que criar expectativas na gente. Ela tem que jogar a gente para cima. A palavra de Deus nunca é para jogar a gente para baixo, queridos. Se nós estamos em pecado, é para nos livrar, é para nos levantar, é para nos jogar para cima. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos agora no nome de Jesus. Pai, estamos aqui diante da Tua presença, diante da Tua palavra que é tão poderosa, Pai. Essa palavra que muda, Pai. Como o Senhor ali, olha, naquele mar revolto, Jesus usou a palavra e ali aquele mar se acalmou e houve grande bonança e eles chegaram do outro lado. Como Paulo naquele navio ali, Senhor, com 276 almas. E ele teve ousadia. Será que nós teríamos a coragem de chegar no meio de uma tempestade daquela, de uma situação daquela e dizer: o anjo do Deus a quem eu sirvo, a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, esteve comigo esta noite e disse que nenhuma alma vai se perder. Será que nós temos essa ousadia, Pai? Nos ajuda em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, não deixa que os teus filhos venham desanimar, venham enfraquecer na fé. Não deixe que os seus filhos venham desanimar, Pai. Deus, como eu temo de quando voltar, ó Deus, os cultos, de os irmãos não comparecerem. Oh, Senhor, como eu temo de os irmãos ficarem no comodismo e acharem por ser igreja, podem ficar dentro de casa, igual eles estão tentando mentalizar ou colocar isso na mente das pessoas. Oh, Senhor, o Senhor deixou a igreja, o Senhor colocou a igreja, que nós possamos viver a igreja, sozinhos quando nós estivermos sozinhos, mas também viver na grande reunião, na grande Assembleia dos Santos, como está em Hebreus ali, como está escrito também, ó Deus, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em unidade, em união. Abençoe a tua igreja, Pai, abençoe o teu povo, abençoe o nosso prefeito, as nossas autoridades, que as nossas autoridades possam unir, ó Deus, com o nosso presidente, não ficar cada um remando para um lado, cada um puxando para um lado, mas que eles possam alinhar, ó Deus, as ideias para trabalharem juntos, Pai, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa cidade de Capim Branco, esteja, ó Deus, sobre a nossa igreja, as demais igrejas evangélicas, cristãs, que pregam a Tua palavra. Oh Deus, em nome de Jesus, eu oro e Te agradeço. Eu quero deixar, Pai, um abraço para minha mãe que está fazendo aniversário hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.